Gálatas 6, versículos 1 a 10. Aqui também gastaremos momentos preciosos aos pés dele. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez orar, irmãos. Santíssimo Deus, nós nos prostramos nessa hora diante da Tua palavra, na expectativa e na ansiedade para que sejamos por ela transformados. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas mentes, ajuda-nos a compreender a Tua verdade para que possamos viver para Ti, em nome de Jesus. Amém. Quiz esportivo com a congregação da Igreja Presbiteriana Semear. Qual desses esportes olímpicos, modalidades são 3, qual deles produz as caretas mais engraçadas? Letra A, atletismo. Letra B, ginástica olímpica. Letra C, levantamento de peso. Ficou fácil, né? Você já viu alguém levantando peso nas Olimpíadas, meu irmão? Você já viu? A cara que o irmão faz, ou a pessoa, a criatura do Deus Pai faz. Realmente, às vezes a gente tem a impressão de que ele precisa sair dali direto para o banheiro, não é verdade? Porque realmente é um pouco constrangedor. Levantamento de peso, queridos, é uma dessas modalidades interessantes das Olimpíadas, também conhecido como halterofilismo. E o objetivo do esporte é levantar a maior quantidade de peso possível. E o peso geralmente fica ali distribuído em 2 discos colocados na extremidade de uma barra de ferro. O recorde oficial de levantamento de peso é 472,5 quilos, erguidos pelo iraniano Hussein Razazadeh, carinhosamente chamado de Hércules pelos seus compatriotas. Mas esse número impressionante não é alcançado de uma vez. Ninguém consegue levantar e sustentar esse tanto de peso de uma vez. Na verdade, existem 2 movimentos no halterofilismo, no levantamento de peso. O primeiro é o arranque, em que o atleta tem que tentar levantar a barra do chão de uma vez, até ficar com os braços completamente esticados e as pernas por pelo menos 2 segundos. Esse é um dos movimentos. O outro movimento, a outra modalidade é o arremesso, em que tem 2 passos. Primeiro ele levanta o peso até o peito, e depois ele tem que subir até o topo da cabeça. E aí os melhores empenhos são a soma desses 2 movimentos. Quando você soma, dá esse total, esse número absurdo. Existe no levantamento de peso uma fórmula matemática chamada coeficiente de Sinclair. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes. Mas a ideia dessa fórmula é calcular qual é aquele atleta que tem a melhor qualidade no levantamento de peso. Ou seja, aquele atleta que consegue levantar mais peso por proporção à sua própria massa corpórea. Ou seja, teve um búlgaro chamado Stefan Tupurov, até 60 quilos, foi o primeiro homem a conseguir levantar o equivalente a 3 vezes o seu próprio peso. Interessante isso, né? Você consegue levantar 3 de você mesmo. Não deve ser muito fácil fazer isso. E o halterofilismo é um esporte individual. Mas já imaginou se você tivesse que, não individualmente agora participar dessa modalidade, mas levantar o seu peso e o peso de outras pessoas? Vamos supor que um atleta da sua equipe se lesionou, você fala assim, não, eu levanto o dele também. Você vai lá e levanta o dele. Se você tivesse que participar coletivamente de um esporte assim, seria muito difícil, seria muito cansativo. Mas, na verdade, é exatamente isso que Deus pede de mim e você todas as semanas quando nós vivemos na igreja. Que nós aprendamos a vida de levantamento de peso espiritual do povo de Deus.
Esse levantamento de peso que significa, sim, carregar os fardos uns dos outros para a glória de Deus. E se é difícil para um atleta olímpico, imagina para a gente. Muitos de nós não queremos essa modalidade, preferimos outras modalidades da vida cristã. Levantamento de peso é uma dessas que cansa muito, que deixam os nossos músculos espirituais doídos e que nos levam a ser extremamente pacientes com os pesos que existem na vida da igreja. Mas o apóstolo Paulo está falando exatamente disso aqui, irmãos. Depois de ter falado muito sobre, quem sabe, a teoria do amor, do fruto do Espírito, agora Paulo passa a falar com todas as letras, para não deixar dúvida, o que é a vida de amor na prática. O que significa, na vida da igreja, viver guiados pelo Espírito e não pela carne, que é o que ele falou na semana passada. Hoje, irmãos, nós veremos claramente que levantamento de peso espiritual é uma dessas modalidades que o Senhor Jesus Cristo gosta muito. E ele nos ensina duas coisas nesse texto, dois pontos que nós teremos hoje à noite, para que nós possamos levar nos nossos corações e nas nossas mentes. Primeiro, a gente deve atentar para uma vida de levantamento de peso que tem a ver com a nossa santificação coletiva. Todos nós somos chamados a ser santos e a assumir responsabilidade, tanto individual diante de Deus, quanto uns pelos outros, e nos exortar uns aos outros em amor. E em segundo lugar, nós veremos que também devemos promover o bem no povo de Deus com relação ao nosso próximo, tendo um cuidado especial para com aqueles que são da família da fé. Esses são os dois pontos que nós veremos hoje. Primeiro ponto, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo começa falando na semana passada para a gente? Ele fala de uma verdadeira batalha espiritual, você lembra? Você que ouviu a pregação da semana passada ou ouviu na internet, você sabe que o apóstolo Paulo está falando de uma batalha espiritual que não é aquela de anjos e demônios. É uma batalha espiritual muito mais presente, muito mais rotineira na minha e na sua vida. A batalha de se viver para Deus, andar pelo Espírito, e a tentação frequente que eu e você temos de andar pela carne. E ele fala de duas listas, dois tipos de vida, não é verdade? As obras da carne, aqueles que acabam cedendo às tentações da carne, às concupiscências e inclinações da nossa carne, mas que nós devemos lutar contra isso cultivando o que ele chama de o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Todos esses são muito importantes porque tem a ver com a obra de Cristo, a obra de santificação. E Paulo, depois de dar essa fórmula para a gente, ele fala, então vamos para a prática, vamos para um estudo de caso. E logo no versículo 1, veja o que ele diz. Versículo 1 no capítulo 6. Ele começa dizendo, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta. O que Paulo começa a falar, ó, vamos supor então, que alguém na igreja foi surpreendido em algum pecado. Talvez pensando em alguns desses pecados que nós temos aqui, alguns versículos antes, nas obras da carne. Veja, por exemplo, o versículo 21 fala sobre bebedices e glutonarias. Então vamos supor que você saiu com o irmão da igreja e o irmão passou um pouquinho da conta. Comeu bolo de chocolate demais. Ou o irmão passou do limite do álcool, fez aquilo que não deveria. Ou o irmão é alguém que talvez na igreja esteja promovendo facções, ciúmes, fofoca e quaisquer outros pecados. Vamos supor que você identificou que esse irmão está fazendo isso, algo que é escandaloso talvez aos nossos olhos. A pergunta é, o que você faz? E vamos pensar de forma bem prática. Como é que a gente reage quando pessoas pecam na igreja? Qual é a nossa reação? Natural. Oh, não é? Pecado, gente. Pecador. Ímpio. Imundo. Não é verdade? Temos as nossas reações são as mais variadas, mas geralmente são as piores possíveis. Né? A gente não reage de forma muito positiva ao pecado. Rapidamente criamos uma distinção entre nós, santos, e aqueles que cometem pecado. Ouvimos sobre adultério, ouvimos sobre atos imorais entre os jovens, ouvimos sobre todo esse tipo de coisa e a gente faz... Que vergonha. Isso é uma vergonha. Rapidamente nos colocamos num outro patamar. Muitas vezes somos rápidos e agressivos para julgar as pessoas, não é verdade? Apontamos o dedo na cara delas e fala, como você tem coragem de fazer algo desse tipo? Rapidamente espalhamos a notícia para outros. É verdade, você viu o que fulano de tal fez na semana passada? Você viu o que ele colocou no Facebook dele? Você viu que mensagem absurda ele mandou no grupo do WhatsApp da SAF? Ou ela mandou no grupo da SAF?
Temos todos os tipos de reações, isso é tão normal para a gente, mas muitas vezes nós não temos a reação que Deus espera que nós tenhamos. A reação de homens e mulheres verdadeiramente espirituais. É isso que Paulo está gastando um tempo bom falando nesses últimos versículos. Se você é guiado pelo Espírito, veja o versículo 25. Olha o versículo 25 no capítulo 5. Volta 2 versículos. Ele fala, se vivemos no Espírito, o que ele diz? Andemos também no Espírito. De que adianta você se dizer espiritual se na hora do vamos ver, você não age de maneira espiritual? E o que é agir de maneira espiritual quando um pecado é identificado na vida da igreja? É o que ele diz no versículo 1 do capítulo 6. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Veja, ele está se direcionando aos que são verdadeiramente espirituais. Espirituais não são aqueles que alcançaram um patamar elevado de iluminação própria, como se fossem de uma hierarquia diferenciada. Não é isso. Espiritual é todo aquele que anda diariamente no Espírito de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo fala. Qual deve ser a nossa atitude? Corrigir. Veja que a primeira coisa que ele diz é, sim, esse pecado precisa ser tratado. Muitas vezes a gente acha que o espiritual é não falar nada. Nos omitirmos diante do pecado. Algo grave está acontecendo diante da igreja, a gente fala assim, o pastor vai resolver, não é verdade? Mais cedo ou mais tarde, alguém vai fazer algo a respeito disso. Mas, na verdade, é uma maneira de nos esquivarmos da responsabilidade que temos de que a vida da igreja seja pura, santa. Mas muitas vezes não sabemos como fazer. Mas o texto nos dá uma dica, veja. Corrigiu com espírito de brandura. Esse espírito de brandura, meus irmãos, é algo delicado para nós. É algo difícil. Mas quando olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, começamos a entender um pouco do que significa isso. Para pensar. Se você fosse o Senhor Jesus Cristo, santo, todo-poderoso e sem pecados, andando sobre a terra, com 12 discípulos todos os dias que eram totalmente pecadores, totalmente falhos, totalmente difíceis, mesquinhos, egoístas, preguiçosos, desatentos. Qual seria o natural, o desesperado Senhor Jesus Cristo ao lidar com as falhas desses homens todos os dias? Raio na cabeça deles, não é verdade? O todo-poderoso santo lidando com o pecado todos os dias? É melhor matar que é mais rápido. Deus teria todo o direito. Mas não é assim que o Senhor Jesus Cristo age durante os 3 anos que ele caminha com os discípulos, não é verdade? O que é que ele demonstra vez após vez? Paciência, longanimidade, mansidão. Você consegue imaginar isso? Essa cena? O chefe da empresa, o todo-poderoso, lidando cautelosamente com as dificuldades dos seus pequenos funcionários. O Senhor Jesus Cristo modela muito bem que nós devemos ter esse espírito de brandura, porque o caráter de Deus para conosco é assim. Se Deus não fosse brando para comigo e para com você, nenhum de nós estaria aqui hoje à noite. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas nós devemos ser brando uns com os outros. Isso faz parte do espírito, do fruto do Espírito que o apóstolo Paulo fala antes. E ao fazer isso, Paulo está apenas nos mostrando que não apenas somos iguais ao Senhor Jesus Cristo, ao fazer isso, mas também estaremos nos guardando e nos protegendo a nós mesmos. Veja o que ele diz, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também o quê? Tentado. Cuidado para não cair na mesma armadilha na qual o seu irmão caiu. Veja que isso é muito comum também na vida da igreja. Somos rápidos para julgar e apontar o pecado dos outros, sem perceber que nós mesmos somos capazes e temos o potencial de trilhar um caminho semelhante. Nós devemos ter cuidado. Queridos, essa maturidade da vida cristã, esse caminho tênue e complicado, é isso que Paulo começa a resumir nesse texto no versículo 2. É o que ele chama de levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando Paulo fala para a gente levar as cargas uns dos outros, ele não está dizendo que eu devo pegar toda a carga do meu irmão e dizer que essa carga é minha. Como se o pecado do meu irmão fosse responsabilidade minha, só minha.
Tem muitas pessoas que fazem essa confusão na igreja. Às vezes, quando você conversa com pais que tiveram a experiência de ver os seus próprios filhos se desviando dos caminhos do Senhor, tomando decisões que causam profundo desagrado nos seus corações. Muitos desses pais dizem o seguinte: a culpa é minha. Fui eu que fiz isso. Ele só está aí fazendo o que ele está fazendo hoje porque eu não ensinei o que eu deveria ter ensinado. Mas não é exatamente isso que a Bíblia diz, queridos. A Bíblia diz que sim, nós falhamos muitas vezes em criar os nossos caminhos, os nossos filhos adequadamente nos caminhos do Senhor. Mas o texto de Ezequiel 18:20 nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Nós somos responsáveis individualmente pelos nossos pecados diante de Deus. Então o que significa levar as cargas uns dos outros? Essa palavra grega utilizada pelo apóstolo Paulo aqui é um verbo utilizado por transportadores, que compartilham ombro a ombro o peso de algo. Nesse caso, o peso das cargas, dos fardos do pecado. Ou seja, nós carregamos ombro a ombro o trabalho de restaurarmos uns aos outros nos caminhos do Senhor. Se vocês conhecem o meu pai, João Inácio, vocês sabem que ele adora peixe. Se você já foi lá na casa dos meus pais, ele tem um aquário gigantesco. E aquele aquário gigantesco que fica no térreo, uma determinada época esteve no segundo andar da casa. E um belo dia, o senhor João Inácio Neto tem a sensacional ideia de tirar aquele aquário do segundo andar da casa. Aquele aquário que foi concebido e montado lá em cima, para baixo, certo? E não havia possibilidade alguma de os três, o trio Parada Dura, eu, meu irmão e meu pai, fazermos isso. Então, um belo dia, o meu pai aproveita um grupo de homens que foi fazer uma obra lá em casa, 10 homens, e ele dá um trabalhinho extra para eles. Vamos descer o aquário. Vamos descer o aquário. E, meus irmãos, nós quase morremos naquele dia. Todos nós. O aquário era pesadíssimo, ele é grande, mesmo vazio da forma como ele estava, dificílimo de carregar, e a escada bem estreita. E o nosso objetivo era, em primeiro lugar, cabermos todos na escada. E em segundo lugar, cabermos todos na escala da escada com um aquário de 1 tonelada. Então ficamos lá todos. Realmente, meu pai lembra disso, teve um cara lá que quase morreu uma hora. Né? Porque se nós não trabalhássemos conjuntamente, sincronizadamente, seria impossível descer aquele aquário. Não tinha como. Um de nós iria por água abaixo. Mas graças a Deus que houve interferência angelical e espiritual naquele momento. E nós conseguimos, depois de alguns árduos minutos, descer com aquele aquário, distribuindo pesos ombro a ombro. É exatamente assim que funciona na vida cristã. Meus irmãos, a realidade minha e sua de lidar com o pecado é uma realidade muito difícil. Sabe por quê? Porque o pecado é pesadíssimo. Todos nós enfrentamos a dor e a angústia, talvez alguns de nós, até mais do que outros, o sofrimento diário que passamos com os nossos pecados. Muitas vezes, a incapacidade que sentimos de resolvê-los. Alguns há anos, labutando diariamente contra suas iniquidades e transgressões. E é nessa hora, meus irmãos, que nós precisamos de corajosos homens e mulheres dispostos a dividir o fardo. Não pessoas que assumam o seu pecado, mas que assumam o papel de participar da sua restauração, da sua edificação, do seu crescimento, da sua santificação, do seu processo de cortar um olho fora, ou cortar uma mão fora, para que você possa entrar no reino de Deus inteiro, verdadeiramente inteiro. E para isso, meus irmãos, a atitude, a disposição que nós precisamos ter na igreja é uma atitude de sincero interesse uns pelos outros. Não pode ser só o "Oi, como vai?" domingo à noite, tudo bem? E rapidamente, tchau, boa semana para você. Isso não dá conta do recado. Nós precisamos de uma disposição em nos exortar uns aos outros em toda a palavra, em consolar aqueles que estão aflitos, aqueles que estão se sentindo sós, em orar diante do trono da graça do Senhor, uns pelos outros. E quando eu digo orar, não é só oração de WhatsApp. Tá, gente? Que a gente compartilha a oração no grupo lá do WhatsApp, isso é ótimo, isso é muito bom. Mas você já tomou a iniciativa de ligar para alguém e falar assim: você precisa que eu ore por você?
Você já tomou a iniciativa de ligar para alguém, vamos nos reunir agora, porque eu estou precisando de oração e eu quero que você ore comigo? Você já fez isso? Você já carregou verdadeiramente os fardos uns dos outros, que significa muito mais do que digitar aqui alguma coisa, mas sair da sua casa em direção a alguém e gastar tempo com aquela pessoa, mostrando sincero e genuíno interesse pela saúde espiritual dele? Muitas pessoas têm sofrido isoladamente na vida da igreja, mas nós precisamos demonstrar esse interesse. É o que Paulo fala logo nesse versículo 3, no versículo 2, na segunda parte ele fala: ao fazer isso vocês cumprirão a lei de Cristo. Cristo era assim. Essa é a lei dele, é a forma de Cristo de agir. Nós precisamos dessa disposição. Nos versículos seguintes, Paulo passa a mostrar claramente como existem duas realidades que não apenas produzirão auxílio para o próximo ao fazer isso, mas produzirão algo em nós mesmos. Ao termos essa atitude com relação ao nosso irmão e à nossa irmã, há algo que Deus faz em nós. A primeira coisa que Paulo deixa bem claro é que isso nos torna cientes do nosso próprio pecado. Isso nos deixa humildes. Quando nós ajudamos o nosso próximo com as fraquezas e limitações dele, nós passamos a enxergar as nossas próprias fraquezas e limitações. E chegamos a uma conclusão tremenda, meus irmãos, de que todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos da brandura e da mansidão e da graça restauradora do nosso Deus. Não há ninguém na vida da igreja que possa dizer para o outro: eu já sou santo demais, eu não me misturo com essa gentalha. Não há possibilidade de dizer isso. E Paulo alerta, veja o que ele diz no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo faz o quê? Se engana. É que nem dizer para você que a seleção brasileira vai jogar hoje à noite, daqui a pouquinho, não é verdade? Vamos supor que o pastor Mateus saia do culto aqui agora, coloque uma camisa da seleção brasileira e vá para o estádio, mas em vez de entrar na ala da torcida, eu entro no vestiário dos jogadores e eu falo: vim para jogar, pessoal. Vamos lá, vamos jogar. Eles vão olhar uns para os outros e dizer: quem é você, cidadão? Eu vim para o jogo, eu vim para jogar. E alguém vai me perguntar: quem você pensa que é? Eu falar: eu sou o Mateus, o maior astro do futebol brasileiro. Porque naturalmente isso é quem eu sou. Mas se eu penso a meu próprio respeito que eu sou alguma coisa que eu não sou, meus irmãos, eu rapidamente me engano. E vou me passar por louco e talvez sair de lá numa camisa de força do estádio. É isso que acontece muitas vezes conosco na igreja, sabe, queridos? Queremos tentar mostrar para os outros que somos super espirituais, que somos homens piedosos, porque lemos alguns livros, porque falamos algumas palavras bonitas nos grupos, não é verdade? Quando, na verdade, não damos oportunidade aos nossos irmãos verem as nossas fraquezas para que sejamos curados. Como nós fazemos isso? Nos tornamos especialistas em maquiar a nossa espiritualidade e assim jamais progredimos naquilo que o Senhor Jesus Cristo pede de nós. A palavra de Deus no livro de Tiago nos diz que se vocês desejam ser de fato curados, o que é que nós precisamos fazer? Confessar os nossos pecados uns aos outros. Palavra de Deus, claramente, Tiago, capítulo 5. Nós precisamos aprender a fazer isso na vida da igreja. Dependermos uns dos outros e não carregar o fardo sozinho, como se fôssemos super-homens ou super-mulheres da fé. Então nós nos tornamos humildes. Não há espaço para arrogância. Não há espaço para nariz empinado. Mas a segunda coisa que ele fala no versículo 4 e 5 é que também nós somos responsáveis pelo nosso próprio progresso. Olha o que ele diz, versículo 4. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em vez de agora a gente ficar vivendo em função de uma comparação espiritual na igreja, quem é melhor, quem está mais na frente no ranking da santidade e quem está lá embaixo, em vez de ficar vivendo em função dessa fofoquinha alheia, agora nós devemos, diante de Deus, trabalhar na nossa própria santificação, para que sejamos recompensados por Deus silenciosamente. O Senhor Jesus Cristo ensinou um pouco desse princípio quando ele fala para os seus ouvintes sobre a oração dominical. Você lembra? Quando ele vai ensinar sobre o Pai Nosso, um pouquinho antes ele fala assim: olha, não sejam como os fariseus. O que os fariseus gostam de fazer? Eles gostam de ir para as praças, né?
orar em voz alta, mostrar como as orações deles são belas, como Deus aceita toda aquela oratória, aquela eloquência. Não, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou algo bem diferente. Quando fordes orar, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, porque o teu pai que vê em secreto te recompensará. O princípio, queridos, é de que a nossa aprovação em primeiro lugar deve ser diante de Deus e não dos homens. Não para mostrarmos as nossas obras e sermos exaltados pela nossa majestade e a nossa santidade. Não, cada um deve trabalhar humildemente e silenciosamente na sua própria santificação, no seu próprio progresso. Paulo, ele falava muito isso para Timóteo. Fala, Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é bom para você, Timóteo. Faça isso. Cada um prove o seu labor. E ele diz no versículo 4, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E depois ele conclui, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Como é que é, Paulo? Cada um levará o seu próprio fardo? O que foi que ele disse no versículo 2 agora há pouco? Levai as cargas uns dos outros. Será que o apóstolo Paulo está entrando numa contradição paulina aqui? Claro que não, queridos. Ele está falando simplesmente daquilo que está no contexto. Naquele momento, ele está falando da necessidade de nós restaurarmos uns aos outros como mandamento do Senhor. Mas aqui ele está falando agora de ego e justiça própria. O assunto é diferente. Nós devemos entender que nós temos uma responsabilidade nossa diante do Senhor. Não para nos compararmos uns com os outros, mas para que diante do Senhor, humildemente, venhamos a ser como Cristo, como nosso Redentor. Contexto é tudo para entendermos o texto bíblico, irmãos. Paulo, após terminar essa sessão, após falar a necessidade de nós carregarmos os fardos uns dos outros na nossa vida de santificação, ele passa agora para as palavras que rapidamente caminham para a conclusão da carta. Ele passa a dar algumas instruções com relação a promover o bem. E essa ideia de promover o bem para Paulo, como o comentarista Hendrickson fala, é a síntese da carta de Gálatas. É mais ou menos o seguinte, as palavras que nós leremos agora são para o apóstolo aquilo que ele quis dizer desde o início. Aquilo que é a mensagem central, a essência do livro de Gálatas. Todo o conhecimento sobre o verdadeiro evangelho, que é o que nós vimos desde o dia 1 no livro de Gálatas, deve redundar nisso que nós leremos agora, nessas implicações práticas que têm a ver com a promoção do bem. E ele nos dá 4 esferas principais nessa segunda parte. A primeira esfera ele fala no versículo 6, que tem a ver com os instrutores. Veja, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. O que Paulo está começando a mostrar para os Gálatas é que uma vida guiada pelo Espírito é também uma vida de gratidão. Muitas vezes, quando nós recebemos a palavra do Senhor, a palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, a palavra que nos orienta para uma nova vida, uma palavra que nos ensina como sermos espirituais, nós falamos assim, nossa Senhor Jesus, obrigado por ter me ensinado todas essas coisas. E nós nos vamos, esquecendo-nos daqueles que foram utilizados nesse processo para que viéssemos a ter uma maior compreensão. É bem parecido com a relação do Senhor Jesus Cristo com os 10 leprosos e aquele sozinho que veio voltar para agradecer. Fomos curados. Que coisa boa. Tchau e bênção. Vou seguir minha vida. Não. Olha o que o texto diz. Aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, aquele que está instruindo o instruído deve também receber das benesses do seu trabalho. Paulo está falando claramente daqueles que se dedicam à obra de evangelização e pastoreio. Aqueles como ele, como o próprio Paulo, apesar dele não estar puxando tanta sardinha para ele aqui, mas ele está falando, olha, existem pastores, pessoas que são responsáveis por te dar todo o alimento que você recebeu. Trate de cuidar dele. Pessoas que se dedicam integralmente a essa obra devem usufruir também do sustento que a igreja usufrui, que a igreja
recebe. Isso é importante, meus irmãos. Uma das coisas que mais me alegra o coração na Igreja Presbiteriana do Brasil não é apenas o cuidado que eu tenho visto da denominação como instituição apenas para com os seus pastores, o que é real, mas também o cuidado que a denominação tem para com as esposas de pastores. Numa das últimas reuniões que nós tivemos dos concílios superiores, foi discutido que tipo de ajuda você dá a uma esposa de pastor que fica viúva de uma hora para outra e a vida inteira seguiu o marido no ministério dele. Isso é algo importante. Aquela mulher que abandonou aquilo que poderia ser o sonho de educação ou qualquer outra coisa do tipo, para acompanhar o seu marido nas diversas funções espirituais que ele realizou. Quando esse marido se vai, segundo a providência de Deus, que o toma para si antes da esposa, como é que ela fica? O que ela faz da vida? Precisamos cuidar daqueles que foram participantes do ministério. Pastores, suas famílias. Tantas vezes as pessoas são beneficiadas com as palavras de vida que são pregadas, mas não demonstram essa gratidão e essa consideração de forma prática, ajudando a família daquele irmão. Paulo é bem claro, se você entendeu a mensagem da cruz, seja grato. Se você entendeu a mensagem da cruz, cuide daquele que cuidou de você. Não deixe que lhe falte nada à mesa. Faça com que ele seja participante das coisas boas, o bem daqueles que são instrutores. Mas Paulo está falando que é mais do que isso. Não é meramente uma boa ação. Paulo está falando que isso é uma responsabilidade séria daquele que compreendeu a mensagem da cruz. Olha o que ele fala no versículo 7. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Meus irmãos, o que Paulo está falando claramente é que nós promovemos o bem não apenas aos nossos instrutores, mas promovemos o bem de Deus nesse mundo ao representá-lo bem. Não podemos zombar de Deus. O que Paulo passa toda a carta de Gálatas falando é que os judaizantes, aqueles que distorciam o evangelho da cruz, estavam zombando do evangelho. No capítulo 1, versículo 6, pregando um falso evangelho. E Paulo quer deixar bem claro na sua instrução essa síntese doutrinária. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Você pode fazer chacota, você pode, de todas as formas, as pessoas desse mundo tentam representar de uma forma caricata a mensagem do Evangelho, mas de Deus não se zomba. A mensagem da cruz é uma mensagem muito séria. Paulo fala, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Nós temos visto nos nossos dias muitas pessoas que zombam do evangelho, não é verdade? Eu ainda insisto em ter alguns amigos na minha timeline no Facebook que sempre postam coisas que me indignam. Alguns deles já se foram há muito tempo, já bloqueei há muito tempo. Mas vários outros continuam insistindo de que o evangelho é meramente uma opção que dá certo para você, mas não dá certo para todo mundo, por isso você não tem o direito de impor o que você crê na vida de outras pessoas. Vai falar isso para o Deus Todo-Soberano no dia do juízo. De Deus não se zomba. Aquele que planta na carne, vai colher na carne. Ou seja, aquele que viveu por esse estilo de vida, que representou essa ideia, no dia do julgamento, colherá exatamente os frutos das suas ações, posições, ideologias e ideias. Aquele que colhe para o Espírito, do outro lado, colherá vida eterna. Essas palavras de Paulo são encorajadoras para os Gálatas, meus irmãos, porque muitos deles estavam sofrendo por causa do evangelho. Muitos deles estavam sendo tentados a se desviar do evangelho de Paulo para o evangelho dos judaizantes, meramente por uma questão política. Daquela forma como Pedro agiu quando ele desceu para conferir o trabalho dos Gálatas, mas ficou lá com o pessoal da circuncisão, vocês lembram? Em vez de sentar à mesa com os gentios, não, preferiu manter as aparências. Meus irmãos, a nossa tentativa de manter as aparências para agradar o mundo é zombar de Deus. E eu espero que você entenda isso hoje à noite. Não existe meio termo. E é uma mensagem dura, e às vezes eu sinto que palavras duras são mais adequadas para o pastor Breno ou Emílio do que para mim. Mas, meus irmãos,
eu não posso me postar diante da igreja hoje à noite fazendo pouco caso da seriedade do evangelho com os irmãos. O evangelho é uma mensagem radical. É uma mensagem séria, é um divisor de águas, é uma mensagem de consagração e separação, que diz que uns são salvos e outros não são, de que uns vão para o céu e outros não vão. E essa é a palavra do Deus Todo-Poderoso. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Paulo quer encorajar os Gálatas a não desistirem. Promovam o bem do evangelho no mundo. Olha o que ele diz no versículo 9, terceira instrução. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você é um representante do evangelho, você é uma pessoa de bem. Não uma pessoa de bem como as pessoas do mundo falam. Eu lembro que tinha uma amiga nossa nos Estados Unidos que ela adorava falar, ela não era crente, falava assim, mas tal pessoa, ela é tão boa. Falava das celebridades, eu gosto tanto do Justin Bieber, ele é tão bom, coração tão bom. Ele está sustentando lá uma ONG lá na África. Ai, que coração bom. Pessoa boa, gente. Pessoa boa. Vai para o inferno do mesmo jeito se não se converter. O que é ser uma pessoa boa? O que é uma pessoa que promove o bem? É aquele que foi transformado pela bondade e pela benignidade do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você foi transformado, se essa pessoa é você, o que o texto está falando é que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Não é somente o mandamento de promover o bem, é que você não tem opção de não fazer. É tão interessante isso, porque nós, eu e você, somos especialistas em arrumar justificativas para não fazer o bem. Não é verdade? É o que nós fazemos tantas vezes. Estou cansado. Mas eu tenho que terminar de assistir aquela temporada do Netflix. Nós somos especialistas em fazer isso. Nós nos cansamos rapidamente de fazer o bem. Já arrumei todas essas cadeiras do salão aqui agora deixa para outro, né? É o que nós fazemos. Nós queremos ter uma cotinha de quanto bem nós fazemos no reino de Deus. Já fiz a minha parte. Já imaginou se o Senhor Jesus Cristo tivesse feito isso? Já morri por alguns, né? Não vai dar para todo mundo não, viu? Não vai dar para todos os eleitos não. Deus resolve o resto aí. Não. O bem é algo que não tem limite, pois a cota é a cota do amor de Deus. E nós não devemos dever nada a ninguém, meus irmãos, senão o amor. O amor de Deus é incondicional. Ele transborda, ele não se ufana em ciúmes, ele não está limitado pelas agruras desse mundo, o parâmetro dele é o próprio Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Nunca se esqueça do bom samaritano. O bom samaritano é aquela parábola que vai ser sempre o espinho da carne de todo aquele que quer se justificar. Porque o Senhor Jesus Cristo não deu muita brecha. Ele não ficou de muitos dedos justificativa, mas eu ajudaria se fosse naquela época. Porque hoje em dia, se você vai ajudar um cara na rua, ele com certeza vai te dar um tiro. Se eu for ajudar uma pessoa... Veja, nós somos tão especialistas em arrumar justificativas para não fazer bem nenhum. A Bíblia não está falando que você deva ser tolo ou não esperto em promover o bem, mas que você deve promover o bem, procurar formas de fazê-lo. Não adianta, meus irmãos, se você é crente, você não é salvo por boas obras, mas se você é crente, você foi salvo para boas obras. Esse é o bem de Deus que deve ser promovido, e ele se manifesta de inúmeras maneiras na sociedade. O alvo dele é muito claro. Veja o que ele fala, versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Se houver oportunidade, se de fato essa oportunidade se apresentar com sabedoria, com diligência, com zelo, com esperteza, faça o bem. Posso dar um exemplo bem prático, irmãos? Não estava calculado, mas ele veio à cabeça. Eu fico surpreendido a quantidade de perguntas que aparecem no gabinete pastoral. Uma pergunta que aparece, e eu fico surpreso para isso, porque eu nunca estudei sobre isso no seminário. Mas essa pergunta aparece com frequência, não são poucas vezes. E a pergunta é a seguinte, preste atenção, você vai rir. Essa é a pergunta. Pastor, eu devo dar dinheiro para aquele cara no sinal que me pede algumas moedas? E essa pergunta aparece o tempo inteiro. Eu nunca achei que essa fosse uma preocupação teológica tão grande assim, em comparação com as doutrinas da graça, mas é algo que aparentemente tira o sono de muitas pessoas. Se eu devo ou não dar dinheiro
para aquela pessoa que está na minha janela, certo? E geralmente, qual é o nosso receio? Sejamos bem práticos. Eu tenho medo de, se eu abrir a janela, ele meter a mão no meu celular e eu não vou mais poder jogar Pokémon GO. Eu tenho medo, se eu abrir a janela, ele vai dar uma olhada no carro, vai tentar armar uma... Ou se eu der dinheiro para ele com certeza vai comprar cola, vai comprar drogas, ele vai se acabar, ele disse que é para comprar leite para o filho dele, mas eu nem estou vendo o filho dele ali. Ele vai fazer alguma coisa de muito errada. Nós somos rápidos e urgentes para criar justificativas na nossa cabeça para não fazer nada. Mas, meu irmão, o bem de Deus é algo muito superior e muito maior do que 25 centavos que você pode dar para aquela pessoa. Você já experimentou abrir a sua boca e falar de Cristo para ela? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, ouça esse evangelho. Se for do agrado do Senhor, você vai levantar e andar para a glória de Deus para o resto da sua vida. O bem do evangelho, queridos, é mais do que o dinheiro que você pode dar. Você tem pensado em maneiras ativas de ajudar aqueles moradores de rua que ficam debaixo do seu prédio todos os dias, gritando, enchendo a paciência, cheirando cola, bebendo? Ou você ignora e fala, não, esse samaritano aí é problema de outro. Veja, se você é cristão, você não pode ser insensível à dor desse mundo. Você não pode, você não tem esse direito. Não foi a forma que Deus nos salvou. Ele veio até nós. Nós não tínhamos nada a ver com essa história. E Ele nos salvou. Promova o bem do reino. Pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Anuncie o evangelho, que pode de fato mudar vidas. Faça isso. Distribua panfletos, distribua literatura. Gaste alguns minutos conversando com pessoas da venda, do comércio perto da sua casa. Faça isso. Não encontre apenas justificativas para não servir. Sirva ao Senhor com alegria. Ele fala no versículo 10, enquanto tivermos oportunidade. E a promessa que o Senhor nos dá no versículo 9 é essa, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. O que a palavra de Deus está falando é o seguinte, é possível que ao promover o bem, Deus nos dê a oportunidade de ver as consequências desse bem. A alegria disso. É bem verdade que várias das pessoas que você já pregou o evangelho, você nunca teve a honra de vê-los convertidos para o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Mas continua pregando para ver se Deus de vez em quando não vai te dar umas oportunidades dessa. A alegria, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu posso falar isso e minha esposa sabe que isso não é mentira. Ela sabe que isso não é mentira. Não existe nenhuma alegria tão grande e tão maravilhosa do que ver uma pessoa se prostrar aos pés de Jesus. Não existe, meus irmãos. Eu não sei se o Senhor já te deu essa oportunidade, mas peça, ora ao Senhor que te deixe ver isso. Uma pessoa que estava perdida, completamente abandonada, ouvir a palavra de vida a partir da sua insuficiência, a partir dos seus lábios, que são tantas vezes indoutos, incapazes de construir um argumento teológico bem construído. Mas o Senhor te dá a graça de ver os frutos, porque Ele promete na sua palavra. Ele o faz. E, meus irmãos, como fortalece a nossa fé? Como fortalece a nossa fé? Quando o pouco bem que nós produzimos nas mãos de Deus se multiplica e cresce para a glória dEle. Como isso faz bem? A Débora sabe muito bem do que eu estou falando. Nós temos um amigo, um casal, que nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho a eles quando eram ateus, quando eram resistentes, quando na cabeça dele ele tinha todos os argumentos para negar a fé e ele me dava trabalho pra caramba porque eu ia para casa sem saber o que fazer. E hoje ele é diácono e está indo como missionário para a África. E, meus irmãos, não há nada que me deixe mais feliz do que ver isso. De que o Senhor Jesus Cristo tenha me feito participante desse privilégio. Não tem jogo do Brasil, gente. Não tem equipe de ginástica olímpica, não tem equipe de basquete, não tem medalha de ouro, bronze e prata, que se compare à alegria de ver pessoas saindo das trevas para a luz. E Deus nos ordena a pregar com alegria e promover o bem enquanto temos tempo. E ele encerra esse texto, o apóstolo Paulo, falando, versículo 10... façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Meus irmãos, se eu e você já temos uma responsabilidade grande de promover o bem nesse mundo, nós temos uma responsabilidade ainda maior com relação àqueles que são redimidos e eleitos e salvos em Jesus.
na igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos uma obrigação de atentar para as vidas uns dos outros, para que nas necessidades deles, eles sejam amparados. Veja que o tom de Paulo nessa sessão tem um tom bastante material, não apenas espiritual. No versículo 6, a sua linguagem dá a entender que essas coisas boas têm a ver com salário do pastor, tem a ver com a manutenção da igreja e coisas do tipo. Mas aqui também ele está falando, muitas vezes pessoas na família da fé passam por necessidades. E nós fazemos vista grossa. Fingimos que não é com a gente. Meus irmãos, que vergonha é aquele que deixa um pai ou uma mãe passar necessidade sem fazer nada por ele. Que vergonha é aquele que deixa um irmão passar por necessidade, um filho, sem fazer nada por ele. Na verdade, isso é antinatural à nossa constituição familiar, não é verdade? E é isso que Deus está falando aqui. Os que são da família da fé, segundo o Senhor Jesus Cristo no livro de Atos, ele diz, quem são o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos? São esses que fazem a vontade do meu pai. Esses são a minha família. A minha família não é aquela apenas que ficará comigo neste mundo por 80, 90 anos, quem sabe, mas aquela que ficará comigo por toda a eternidade, servindo ao nosso Pai Celestial, sendo herdeiros do nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma responsabilidade com eles, e começa agora, e essa responsabilidade é muito séria. Eu te faço essa pergunta. Existem irmãos hoje ao seu redor que estão passando por necessidades, que você sabe que estão acontecendo e você tem feito vista grossa? Vou te fazer uma pergunta ainda mais difícil. Você está interessado em saber se tem irmãos ao seu lado que estão passando por necessidades e precisam ser amparados? Porque muitas vezes eles escondem. Muitas vezes eles têm vergonha disso. E se você não tiver a iniciativa de carregar os fardos do seu irmão, você jamais vai descobrir se ele precisa de você. Às vezes ele dá aquele sorriso bonito de domingo, né? Veste o sorriso junto com a roupa de domingo, né? Veste tudo. Aí chega em casa, ele tira a roupa de domingo e o sorriso de domingo também. Para que você jamais descubra a vergonha das necessidades dele, sejam elas de ordem espiritual, como pecados, ou de ordem material. Mas cabe a cada um de nós carregarmos os fardos uns dos outros, mesmo quando eles não pedem. Nós devemos buscar uns aos outros, ativamente, intencionalmente, como o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele é o nosso exemplo maior. Nós temos uma motivação especial em fazer isso, queridos. Veja, o maior halterofilista de todos os tempos não foi o Hércules, com seus 472 quilos e meio. O maior halterofilista de todos os tempos, tampouco, foi o búlgaro Stefan, que carregou 3 dele no seu braço. O maior halterofilista de todos os tempos, queridos, foi o Senhor Jesus Cristo, que carregou o pecado do mundo inteiro e nos ressuscitou com ele. Ele não somente carregou o próprio peso do seu corpo na cruz do Calvário, sustentado por apenas alguns pregos, mas ele carregou sobre si as nossas dores. As nossas enfermidades e transgressões foram lançadas sobre ele. E o livro de Isaías nos fala que Deus o fez enfermar, o moeu na carne, esmigalhou seus ossos por causa do peso da nossa transgressão. Ele morreu por causa desse peso. Foi tanto peso, queridos, foi tanta dor, foi tanto peso, que a morte era a única saída. Não havia outra forma. Se ele fosse um de nós, apenas, ele teria ficado lá mesmo. 2000 anos atrás, pregadinho daquele jeito. Quem sabe enterrado. 3 dias depois ele estaria lá, ainda do mesmo jeito. Mas ele não era qualquer homem, não é verdade? Aquele homem era Deus. E aquele que era Deus, é Deus. E aquele que é Deus, será Deus para todo sempre. Porque não apenas ele carregou o fardo do nosso pecado, mas com a palavra do seu poder ele sustenta todo o universo. É o que o livro de Hebreus nos diz. Todo o universo. O maior halterofilista de todos os tempos, meus irmãos. O maior levantador de peso. E ele nos ama. O coeficiente Sinclair de Cristo é algo impressionante, meus irmãos. É algo impressionante. E ele nos ensina o que nós devemos fazer uns pelos outros. Nós devemos carregar os fardos uns dos outros, irmãos.
Porque aquele que carregou o nosso fardo certamente nos carregará para Jerusalém celestial. E nós, um dia, não teremos mais fardo nenhum para carregar. Haverá um dia que não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, porque todo o fardo será dissipado. E eu e você gozaremos de puro descanso, de pura alegria, de pura satisfação. Mas até lá, não deixa a barra de ferro cair. Até lá trabalhemos como o Senhor Jesus Cristo trabalha. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos estimula e nos encoraja nessa noite a carregarmos os fardos uns dos outros. Isso é difícil, Senhor. Tantas vezes os nossos músculos espirituais não estão prontos nem preparados para fazer isso. Muitas vezes o nosso coração não deseja fazer, não é o nosso impulso natural. Nosso impulso é se distanciar uns dos outros para não ter que lidar com a quebradeira. Mas, Senhor, obrigado porque o Senhor não fez isso com relação a nós. O Senhor se aproximou, nos tomou em seus braços, nos colocou sobre os seus ombros. E assim como fomos batizados na sua morte, também ressurgimos na sua ressurreição. E no dia que o Senhor Jesus Cristo se manifestar em glória, os filhos de Deus serão manifestados, agora com todos os fardos dissipados. Senhor, obrigado, porque as aflições do tempo presente não se comparam com a glória do porvir. E essa é a nossa motivação, Pai. Ajuda-nos a viver para Ti, carregando os fardos uns dos outros em nome de Jesus. Amém. Amém.